Boa noite a todos. Dando então continuidade aos estudos da noite, trouxemos para a nossa reflexão do livro Pão Nosso, a lição número 172, que traz o título Que Despertas? Está em Atos capítulo 5, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então Pedro, ao chegar nas cidades, e as pessoas ficavam sabendo que ele por ali passaria, levavam os seus enfermos e colocavam na beira da estrada, para que pelo menos a sombra dele passasse pelas pessoas, e ficavam curados. No capítulo 15, 16, fala que até das cidades circunvizinhas ou próximas aonde ele ia passar, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então Emmanuel vai explanar esse pequeno texto. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leito e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E Emmanuel enumera algumas situações em que nós, que aqui nos encontramos todos reencarnados na Terra, passamos. Se não nessa, em outra, já agimos, como ele enumera alguns itens, dizendo: o conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruína por onde passa. Então nós estamos vendo aí agora as guerras, a luta pelo poder e essas conquistas carregadas, de muito sangue, muitas mortes nas costas, e ao ganhar aquela partida, vamos dizer assim, que é como se fosse um jogo, vamos ver quem ganha, quem perde. Aquele que ganha sai vitorioso como um conquistador de glórias. Mas o que leva ele nas suas existências futuras é a dor e o sofrimento, Então muita dificuldade ele traz dentro de si. O político astucioso, ou seja, aquele que tem habilidade, de enganar, semeia desconfiança e a dúvida. Então, da primeira vez você acredita, depois você passa a não mais dar crédito àquela pessoa. Você passa a vê-lo com desconfiança e duvidando até daquilo que ele está dizendo. Por quê? Porque uma pessoa tem habilidade para enganar os outros. Aí ele continua dizendo: o juiz parcial acorda o medo destrutivo. Então, aquele que favorece a uma das partes. E nós podemos ver que também nós, muitas vezes, nos tornamos juízes. Condenamos a atitude de A ou B ou C, comportamentos, nos comportamos como juiz. E aí a pessoa passa a não também confiar em nós, porque passa a ter medo da nossa crítica ou da nossa opinião a respeito de determinados assuntos, evitam falar conosco, porque sabe que a gente é implacável na nossa fala, na nossa maneira de ver as coisas. Então acorda esse medo destrutivo dentro das pessoas, as pessoas passam a não confiar mais em nós. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. Então, aquela pessoa que é revoltada com tudo que fala, tudo que faz, tudo que acontece, ela traz uma revolta dentro de si e vai espalhando, vai contaminando os desavisados. Aqueles que não recordam a orientação de Jesus: orai e vigiai para não cair em tentação. Então, nós caímos em tentação, não do que o outro está falando, mas daquilo que está dentro de nós. Porque somos ainda imperfeitos. Temos erros a serem corrigidos, falhas a serem reestruturadas. Ou seja, trazemos dentro de nós o resquício lá do nosso passado,
Queremos saber quem nós somos hoje? Recordemos o nosso passado. Se hoje estamos sofrendo, está lá atrás. Eu trago o passado no meu presente hoje. Dívidas de amor a serem sanadas, provas difíceis a serem agora efetivadas com sucesso, mas muitas vezes caímos nessas mesmas tentações do passado e falimos, revoltamos com qualquer coisa. Quanta gente revoltada com o trabalho, com a família, enfim, espalhando esse veneno sutil que vai também contaminando os que estão ao seu redor. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. Então, aquela pessoa que fala mal dos outros, que comenta, muitas vezes, com muita malícia a vida do outro, ela vai envolvendo ou vai injetando, inserindo nas pessoas essas disposições malignas, porque só nos faz mal. Faz mal àquele que está sendo objeto da conversação, mas também faz mal a quem diz, a quem fala. E aí então começa-se o palavrório, né? Desvairado. Aí você começa a falar uma coisa, o outro vai lembrando de outras situações, e quando vemos, está ali um palavrório sem nenhuma utilidade, pelo contrário, fazendo mal às pessoas que nos cercam e também àqueles que nós estamos emitindo esses pensamentos não bons. Se ela não estiver vigilante, é contaminada também pelo nosso pensamento, porque o nosso pensamento alcança as pessoas. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. Então, aquela pessoa que gosta de caluniar, ouviu alguma coisa, nem sabe se é verdade, e já sai comentando e sempre aumentando mais um pouco, levando a calúnia a irmãos, muitas vezes, que não devem nada, ou não cometeram daquela forma que está sendo comentado. E vamos, então, aumentando sempre um ponto a mais. E isso faz o quê? Mal a nós mesmos. Contamina os outros? Sim, mas nós vamos ficar devedores do amor. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhe fluidos entorpecentes. Então, o preguiçoso vai inserindo, vai enxertando essas energias adormecidas e transformando-se, então, nesses fluidos entorpecentes naqueles que estão ao seu redor. Fica responsável por essas emissões, mas também é o maior contaminado, porque Jesus diz que tudo que nós fazemos para o outro, fazemos para nós mesmos. Então, todo mal que sai de dentro de nós, envolvendo os nossos irmãos, atinge-os se eles não estiverem vigilantes, mas volta à fonte de origem que somos nós. E aí advém o sofrimento, advém a dor, e a gente não sei por que estou sofrendo. Sou uma pessoa tão boa, nunca matei nenhuma barata, mas matou a alegria, matou a esperança, matou a felicidade do companheiro, dentro do lar, fora do lar, o amigo, levou a calúnia, destruiu a vida dos lares de alguns, e assim vai indo, as nossas mazelas vão espalhando dor e sofrimento que retorna a nós mesmos. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. Então, a pessoa que mente, ela vai espalhando ao seu próprio redor essa perturbação e essa insegurança. Porque quando nós vimos que alguém mentiu para nós já passamos a não confiar. E aí, então, você não sabe quando ele está dizendo a verdade e quando ele está dizendo mentira. Então, você não confia. Então, é uma perturbação e insegurança ao redor dos seus próprios passos. Muitas vezes está dizendo a verdade e você não acredita. Por quê? É uma pessoa que é acostumada a mentir, não se confia. O galhofeiro, ou seja, aquela pessoa que gosta de gracejar, de rir, de zombar dos outros, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Ou seja, alguém começa a contar uma coisa engraçada, e aí o outro vai lembrando outra, e aí vira só risada, né? Transforma aqueles momentos ali, muitas vezes tristes, em alegria. Então, é isso que ele está dizendo. E aí diz Emmanuel: todos nós, por meio
dos pensamentos, das palavras, dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Então, todos nós, pela nossa maneira de falar, de expressar, de agir, nosso comportamento, os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos se ligam uns aos outros, cria essa atmosfera particular de cada um e que nos identifica. Olha, o fulano é uma pessoa alegre, feliz, toda hora que você encontra ela está sorrindo. Nossa, o outro só sabe falar mal do outro, eu não gosto nem de chegar perto. E assim nós somos, todos nós, identificados uns pelos outros, pela nossa maneira de agir, pelo nosso pensamento. A sombra de Simão Pedro, diz Emmanuel, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Então veja bem a presença de Pedro. Até a sua sombra era disputada pelos enfermos, por conta da sua maneira de agir, ou seja, a vivência do Evangelho de Jesus. Ele conviveu com Jesus e aprendera ao longo dos anos a viver os seus ensinamentos. E ele diz, finalizando Emmanuel, examina os assuntos, convidando a nós, e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra. E se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Como somos todos espíritos imperfeitos, estamos aqui numa escola de amor, que é o nosso planeta Terra, que nos recebe a todos para aprendermos a sermos melhores, a vencermos as nossas próprias dificuldades. E Jesus, ele viera nos trazer essas lições amorosas, ensinando-nos a nos conduzirmos diante da lei divina e da lei dos homens. Então vamos observar como estamos vivenciando a lei dos homens, as quais nós estamos em contato com ela todos os dias, a todo instante na nossa vida. Estamos obedecendo a lei dos homens, criada por nós, ou estamos transgredindo essas leis? E a lei de Deus, que nós não vemos, que é sentida na nossa vivência e muitas vezes não nos apercebemos, e ainda culpamos a Deus pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, porque Deus se esqueceu de mim. Alguns, não, Deus nem existe, porque não me deixaria sofrer desse jeito. Como se Deus fosse aquele carrasco que nos deixa sofrer. Não, Deus é um Pai amoroso, bom e justo. Criou leis imutáveis para todos nós. Não criou a lei para um ou esse ou aquele. Ninguém é privilegiado na lei divina. Somos todos iguais. Deus nos criou todos iguais, mas com leis imutáveis, que não mudam. Quando transgredimos as leis de Deus, vem o sofrimento. Então, se hoje nós passamos por dores, dificuldades e sofrimentos, nesse planeta que ainda está em provas e expiações, é o nosso passado mal vivenciado, as nossas reencarnações anteriores. Hoje, graças à nossa mudança, graças a Deus, o nosso Pai, que nos tem assistido constantemente, Jesus, que tem trazido para nós o Evangelho, nós já conseguimos modificar muitos dos nossos erros e equívocos. Já modificamos as nossas atitudes, alguns pontos, mas vamos observar que ainda tem muito que mudar. Vamos ver como Pedro, o nosso irmão, que aqui na narrativa, ele trazia
aos enfermos a cura só com a sua sombra. Mas Pedro também foi um aprendiz. Ele também era uma pessoa que ainda não conhecia os ensinamentos de Jesus, mas quando os conheceu, muitas vezes ele também faliu, como nós falimos a todo instante. E muitas vezes a gente diz, mas Pedro foi Pedro. Não, Pedro foi um aprendiz como nós. E vamos recordar que Jesus disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e até mais se quiséssemos. Então, no livro Estante da Vida, através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, ele narra uma história, Jesus e Simão. Retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acasa em Corazim, para atender a um pedido de socorro em casa próxima, quando 4 velhos publicanos apareceram de chofre, buscando-lhe o verbo reconfortante. Havia recebido as notícias do Evangelho do Reino, tinha fome de esclarecimento e tranquilidade. Suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. O mestre contemplou-lhes a veste distinta e os rostos vincados de funda inquietação e compadeceu-se. Instado, porém, por mensageiros que lhe requisitavam a presença à cabeceira de alguém que se avizinhava da morte, o excelso benfeitor chamou Simão Pedro e pediu-lhe ante os consulentes amigos: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e afeto. Rogo, sejas junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. O apóstolo relanceou o olhar pelos circunstantes. Tão logo se viu a sós com eles, fez-se arredio e casmurro, esperando-lhes a manifestação. Foi Eliúde, o joalheiro, o mais velho dos 4, que se ergueu e solicitou com modéstia: discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso arrancar-nos da sombra para a luz, da morte para a vida. Que instruções e bênção nos dás, ó dileto companheiro das boas novas? Temos sede do reino de Deus que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração para os caminhos que devemos trilhar. Simão, contudo, de olhar coruscante, qual se for austero zelador de consciências alheias, brandiu violentamente o punho fechado sobre a mesa e falou ríspido: conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim. E apontando o dedo em riste para Eliúde, aquele mesmo que tomara a iniciativa do entendimento, acusou-o severamente: que pretendes aqui, ladrão das viúvas e dos órfãos? Sei que ajuntaste imensa fortuna à custa de aflições alheias. Tuas pedras, teus colares, teus anéis, que são eles senão as lágrimas cristalizadas de tuas vítimas? Como consegues pronunciar o nome de Deus? Voltando-se para o segundo, na escala das idades, esbravejou: tu, Moabe, a que vieste? Ignoras, porventura, que não te desconheço a miséria moral? Como te encorajaste a vir até aqui após extorquir os 2 irmãos de quem furtaste os bens deixados por teu pai? Esquece que um deles morreu consumido de penúria e de que o outro enlouqueceu por tua causa sem qualquer recurso para a própria manutenção? Em seguida, dirigiu-se ao terceiro dos circunstantes: que buscas, Zacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando-o através de escráveis cobrança, do só intuito de roubar-lhe a mulher? Já tens o fruto de tua caça. Aniquilaste um homem e tomaste-lhe a viúva. Que mais queres, infeliz? E virando-se para o último, gritou: que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos sei que fazes o comércio da fome
exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço, em louvor de tua cupidez. Jamais te incomodaste com os deveres, com as desventuradas crianças de teu bairro, que falecem na indigência à espera de tua caridade, que nunca apareceu. Simão alçou os braços para o teto, como quem se propunha a irradiar a própria indignação, e rugiu: súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Neste justo momento, Jesus reentrou na sala. Acompanhado de alguns amigos, e entendendo o que se passava, contemplou enternecidamente os 4 publicanos arrasados de lágrimas, ao mesmo tempo que se abeirou do pescador amigo, indagando: Pedro, que fizeste? Simão, desapontado à frente daqueles olhos, cuja linguagem muda tão bem conhecia, tentou justificar-se: Senhor, tu disseste que eu devia amparar estes homens com a verdade. Sim, eu falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Assim dizendo, Jesus aceitou o convite que Jeroboão lhe fazia para sentar-se à mesa e, sorrindo, insistiu com Eliúde, Moabe, Zacarias e Ananias para que lhe partilhassem a ceia. Organizou-se para logo bela reunião, na qual o Verbo se mostrou reconfortante e enobrecido. Conversando, o Mestre exaltou a divina providência, de tal modo se referiu ao reino de Deus com tanta beleza que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro, em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. Quando os 4 publicanos se despediram, sentiam-se diferentes, transformados, felizes. Jesus e Simão retiraram-se igualmente, e quando se acharam sozinhos, passo a passo ante as estrelas da noite calma, o rude pescador exprobou o comportamento do divino amigo, formulando perguntas através de longos arrazoados. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio aos bons? Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhe competia fazer a benefício dos homens retos? O Cristo escutou as objurgações em silêncio e, quando o aprendiz calou as derradeiras reclamações, respondeu numa frase breve: Pedro, eu não vim para curar os sãos. Então, Jesus não veio para curar os sãos, mas sim aos doentes, enfermos da alma que somos. Alguns, apenas algumas esquimoses pela pele, outros ainda corroído do câncer, da lepra, da ignorância, da maldade. São enfermidades da nossa alma que trazemos dentro de nós. Então, muitas vezes, vemos alguém paralítico, numa cadeira de rodas, mas esquecemos que também somos paralíticos do amor, paralíticos da bondade, da compreensão, da tolerância. Pedro fora um aprendiz. Vimos como ele se comportou diante daqueles irmãos que foram buscar o alívio, a orientação para suas consciências já tão culpadas dos erros cometidos. Vira em Jesus a oportunidade de se renovarem e serem novas criaturas. Mas Pedro ainda via de forma diferente. Mas aprendera a lição com Jesus, passo a passo. E mesmo depois que Jesus fora preso, ele ainda o negou por 3 vezes. Aprendizado. Quando nós erramos, estamos aprendendo, mas temos como modificar. E Pedro modificou a sua vida. Passou a vivenciar na prática diária tudo que Jesus ensinara.
Depois que Jesus retorna à pátria espiritual, eles se reúnem novamente e Jesus disse que não os abandonaria e realmente não os abandonou, como nos abandona até hoje. Está conosco. Ele disse que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco. Passou a conviver também com os discípulos, se fazendo presente junto deles, dando-lhes orientações. E Pedro foi transformando através do trabalho. Fundou a Casa do Caminho, onde recebeu tantos irmãos leprosos, aqueles que não tinham o que comer em casa, doentes, abandonados pela família. Naquela época, os leprosos iam para o Vale dos Imundos, era abandonado pela própria família, eram riscadas do livro da vida, eram tidos como pessoas mortas. Os bens, eles não viam mais. E Pedro passou a receber esses irmãos e tratá-los com todo amor e carinho. E tal foi a sua transformação, que chegou o momento em que até a sua sombra curava os enfermos. E Jesus, recordando que Jesus disse que nós também podemos fazer tudo o que Ele fez e até mais. Então devemos nos examinar, como diz aqui Emmanuel, que através do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas atitudes, nós criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Como nós também identificamos aqueles que nos cercam, assim também somos identificados. Então devemos nos examinar. Quais são os nossos sentimentos? Quais são os nossos comportamentos diante da nossa vida cotidiana, diante da nossa família, dentro do lar, que é o lugar mais apropriado para aprendermos a amar? Porque é dentro do lar que nós temos os nossos maiores credores. Na condição de pai, de mãe, de filho, de esposo, de esposa, de cunhado, enfim, a família mais próxima que nos rodeiam. Mas também temos no nosso trabalho irmãos que se aproximam de nós, que são os nossos maiores credores, policiando as nossas menores atitudes, apontando-nos as nossas menores falhas. E muitas vezes nós não gostamos, esquecendo-nos de que esses são os nossos maiores benfeitores. Dentro do lar, fora do lar, no trabalho, onde a gente está. Porque o amigo, aquele que passa a mão na nossa cabeça e diz: olha, você não merece isso, não é o amigo verdadeiro. O verdadeiro é aquele que aponta os nossos defeitos, porque assim nós vamos melhorar, vamos aproveitar. Ao invés de criticá-los, de achar ruim essa admoestação, vamos agradecer a Deus por Ele estar perto de nós, porque muitas vezes nós erramos e não nos apercebemos. Estamos tão acostumados a errar que não nos apercebemos das nossas falhas. Mas por isso Emmanuel nos convida a examinar as nossas atitudes e a nossa presença, o que ela desperta nos outros, não é? Ao a pessoa se aproximar de nós, ou quando nos aproximamos, a pessoa se sente bem com a nossa presença, quer estar conosco, ou disfarçadamente, rapidamente ela se distancia da nossa presença, algo está errado, não com ela, mas conosco, no nosso comportamento. Então é isso que Emmanuel está nos chamando a atenção, para esse despertar interno nosso, nos examinarmos. Queremos ir para um mundo melhor, como foi dito ainda há pouco? Como estamos vivendo agora? Porque somos hoje o que fomos ontem. Seremos no amanhã o que somos hoje. Como estamos nos comportando e vivendo o nosso agora? Porque a natureza não dá saltos. E a nossa trajetória também espiritual também não dá saltos. Vamos conquistando-a através da nossa existência aqui. Essa é a oportunidade de conviver em paz com todo mundo, de fazer essa conquista dentro de nós da paz íntima e transmiti-la a todos que nos cercam. E então o nosso rosto, as nossas palavras é o cartão postal. Então as nossas atitudes, a nossa energia que emanamos de nós, é esse também cartão postal. Os nossos irmãos desencarnados, benfeitores espirituais, conhecem quem somos, porque emitimos essa atmosfera em nós.
E os encarnados também. Tem gente que não gosta de se aproximar de nós, como nós também muitas vezes nos afastamos da pessoa. Ah, não gosto de estar perto do fulano porque traduz um mal-estar, está sempre magoada, sempre zangada, tudo que você fala está mal, reclama de tudo, não aguento mais isso. E nós vamos nos examinar. É essa a sensação que também estamos passando aos outros, com a nossa vida, com o nosso comportamento? Jesus nos ensina: fazer o bem a todos. Damos à vida aquilo que temos. Ninguém dá o que não tem. Nós só damos o que temos. Vamos dar o melhor de nós. Conquistar esse melhor com a nossa existência aqui e agora, com o nosso comportamento pautado no Evangelho de Jesus, que é esse roteiro de luz que ilumina-nos a consciência, fortalece-nos o bom ânimo e a coragem para não cairmos nos mesmos erros de antes. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando a Ele as bênçãos do seu amor, que Ele nos fortaleça no bom ânimo, na boa vontade e na coragem para edificarmos o reino do amor em nossos corações, vencendo em nós mesmos as nossas más tendências, esculpindo no nosso viver o amor, a paz, a serenidade, o equilíbrio das nossas emoções, que por onde passarmos, Jesus, possamos dar testemunho da Tua presença em nós, que o Teu amor envolva-nos a todos os nossos lares, os nossos familiares e a todos nós que aqui nos encontramos, os nossos irmãos também desencarnados que conosco caminham. Que a Tua paz, Jesus, seja constante em nosso viver. É tudo o que temos, Jesus, a lhe rogar. Permaneças conosco e nos ajude a permanecermos contigo, não só hoje, Senhor, mas sempre, que assim seja.